Uma boa tarde a todos. É uma alegria imensa, né? A gente poder estar aqui para poder refletir sobre esta mensagem. Flores para Deus. Vocês já pensaram, quando olharam esse título, como dar flores para Deus? Quando nós gostamos ou simpatizamos com alguém, é comum o desejo de homenageá-lo, de dar um presente. É comum nas diversas culturas a gente dar flores, né? Quando alguém está de aniversário, quando a gente vai fazer uma visita, vai visitar uma gestante, a gente leva flores. Vai visitar uma amiga, né? Está de Natal. É uma forma de dizer, eu gosto muito de você. Parabéns pelas suas conquistas. Receba o meu afeto. Receba a minha gratidão. Vejam só, como é que nós vamos vamos dar flores para Deus? Sendo gratos. Gratos por esta natureza maravilhosa que nós recebemos de presente. Sendo gratos por esse momento que aqui estamos para a reflexão. Sendo gratos pela nossa encarnação. Nós sabemos que nós não somos este corpo físico. Nós somos espíritos que estamos hoje nesta encarnação, neste corpo físico. Então, quem é que nos deu esta oportunidade de viver? Deus, na sua infinita bondade, para que a gente nos melhore. O que nós viemos fazer aqui nessa encarnação? O que será que nós viemos fazer? Será que viemos crescer, casar, ter filhos, ficar velhos, morrer, desencarnar? Porque morrer, quem morre é o corpo físico. Nós continuamos vivos, espírito, e vamos ter nova oportunidade. Então, cada um de nós tem um grande compromisso quando aqui reencarnou. Um compromisso, muitos de formar uma família, de ter filhos. Olha a responsabilidade. Não é só dizer, eu tive 10 filhos. Mas o que eu fiz com estes filhos? A doutrina nos esclarece que isso vai ser nos perguntado. O que você fez com os filhos que eu te cedi, que eu te emprestei? Eles não são nossos, são empréstimos de Deus. Tudo que nós temos aqui nesta encarnação são empréstimos de Deus. E um dia nós vamos devolver. E devemos sim devolver melhor do que quando pegamos, do que quando recebemos. Então, estas crianças, esses filhos que estão hoje na nossa responsabilidade, ou aquelas que são professoras, ou avós, tios, que responsabilidade nós temos de ajudar esse espírito a se modificar, a se melhorar. O Antônio falava, né, do cuidado que devemos ter para com a nossa pessoa, para com a pessoa dos nossos irmãos, para com as coisas da natureza. Então nós todos temos o sentimento íntimo da existência de Deus. Todas as pessoas sabem, né? Até aqueles que se dizem ateu, dizem, graças a Deus eu não acredito em Deus, né? Mas tem esse sentimento dentro de si. Mas, com o passar do tempo, o ser humano foi criando ideias próprias da divindade. Então, muitos, por desconhecimento, começaram a querer agradar Deus, a homenageá-lo com rituais,
com maneiras equivocadas. As pessoas achavam que Deus estava brabo quando dava, né? Quantas mãezinhas que ainda dizem isso para as crianças, né? Tá trovejando, aí é Deus que está brabo. Mas credo, faz parte da natureza. Aquele Deus vingativo que nós muitos aprendemos, não existe. Aquilo foi coisa que os homens criaram. Por quê? Porque os homens se basearam por eles, achando que Deus era um homem mais perfeito que nós, mas que poderia também, como nós, se enraivecer, sentir ódio, castigar. Deus não castiga. Deus nos ama. Só pela oportunidade da reencarnação, nós temos vendo que Deus não castiga ninguém. Ele nos dá o livre arbítrio. Nós escolhemos para fazer, só que depois nós vamos colher o que nós plantamos. Então, as oferendas, os sacrifícios, os rituais, isso tudo coisa inventada pelo homem e que não, jamais Deus quer uma coisa dessas. Né? Vocês lembram lá de Moisés, quando faziam oferendas, que ele foi claro em dizer que Deus não precisava disso. Nós agradamos Deus pelo nosso pensamento, pelas nossas atitudes. É muito difícil para nós ainda entender e querer colocar Deus como alguma coisa para se entender. Nós sabemos, digamos assim, se a gente quisesse, tentasse colocar o mar, o oceano dentro de uma concha, se consegue? Não. Como é que vão colocar o infinito dentro do finito? Deus é infinito. Não tem. É soberanamente bom e justo. Mas todos nós sabemos da sua existência. A criatura necessita do Criador. E não há efeito sem a causa. Quem é o efeito? O homem. Quem é a causa de tudo? Deus. E muitas vezes nós queremos ser a causa, né? Queremos ser os donos. Deus, que é o Criador de tudo. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 649 até a 652, Kardec foi perguntando aos espíritos, né? Em que consiste a adoração a Deus? E eles responderam claramente que para adorar a Deus devemos elevar o pensamento. Pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma. Vejam só, é o lado afetivo. Não é acendendo uma vela, não é fazendo uma coisa exterior que eu estou adorando a Deus. Eu adoro a Deus quando eu ouço um irmão que está com dificuldade. Muitas pessoas acham que só estão ligados a Deus quando estão fazendo uma oração. Mas muitas vezes na própria oração, a pessoa está repetindo as palavras e está pensando em outra coisa. Não está conectado a Deus. Então muitas vezes eu me conecto muito mais a Deus quando eu ajudo um idoso a atravessar a rua. Quando eu ajudo uma criança. Quando eu preparo o meu almoço com carinho, com atenção. A verdadeira adoração é a do coração. Com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Vejam só. Fazer o bem e evitar o mal. Lá no Evangelho, na questão 919,
Santo Agostinho nos diz que o meio mais prático para nos melhorar nesta vida é resistir ao mal. Então ele lembra que devemos fazer como um sábio da antiguidade já nos dizia: conhece-te a ti mesmo. Como é que a gente vai se conhecer assim? Vocês viram a nossa preocupação em conhecer o vizinho que mora lá perto? Quem é que veio morar ali? A gente quer saber, né? Mas agora se eu perguntasse, tu sabe me dizer quem tu é? Daí a pessoa ia me responder: eu sou a esposa do fulano, eu sou a mãe do fulano. Nós não sabemos muito quem nós somos. Então vamos, como dizia o Santo Agostinho, à noite, reserve um momento para entrar dentro de ti, dentro do teu quarto interior. E veja, como foi meu dia de hoje? Não para nós nos sentirmos culpados. Ah, mas eu fiz isso e fiz aquilo de errado. Não para isso. Mas para ver. Eu fiz alguém feliz hoje? O que eu fiz que eu deixei alguém triste? Então, para que me serve isso? Para mim pensar e me modificar. E amanhã ser melhor do que eu fui hoje. Interrogar a consciência. Muitas vezes nós não queremos entrar nesse quartinho, né? Dentro de nós, porque ele nos fala. Então o que a gente faz? A gente chega em casa, liga o rádio, liga isso. Agora com essa coisa de celular que todo mundo tem, né? Todo mundo com aquele celular cantando o dia inteiro no ouvido. E nem sabe o que está dizendo, mas é barulho. Eu quero barulho para não escutar a minha consciência falar. Porque a minha consciência vai dizer: mãezinha, por que tu puxou o cabelo do teu filho? Tu estava com raiva, não era da criança, era do teu marido. A consciência fala. Por que tu brigou com fulano, se a tua tristeza era com outro? Então a importância de todas as noites a gente se perguntar a si mesmo, passar esta revista na nossa intimidade, para ver se eu faltei com o meu cumprimento de algum dever. Vejam só, cumprimento de algum dever. Por quê? Santo Agostinho nos fala isso. Porque nós gostamos muito de direitos. Nós gostamos e conhecemos os nossos direitos. Mas nós temos também o dever, como filhos de Deus, de procurar viver com dignidade, viver bem. E Santo Agostinho conclui nos dizendo que fazendo isso todas as noites, é que ele chegou a se conhecer e percebeu que precisava de uma reforma. Vejam só, precisava de uma reforma. E o melhor presente, as flores que nós vamos dar para Deus, é tirando sim aqueles galhos secos. Né? Será que tem flor com galho seco? As flores bem bonitas? Não, né? Quem tem jardim sabe que vai lá e tira aquelas folhas secas, aquelas flores já que estão murchando, os galinhos. Assim também nós temos que fazer na nossa vida. Tirar aquele galinho do orgulho. Ah, mas eu não sou orgulhosa porque eu sou pobre. Desde quando que pobre não é orgulhoso? Eu não sou vaidoso porque eu sou pobre. Pobre de quê? Né? O pobre não é aquele que tem menos coisas materiais. Às vezes, aquele que tem muitas coisas materiais é muito mais pobre. É pobre de Deus. É pobre de amor. Né? Então a gente nem... Tem pessoas, eu conheço uma pessoa que ela tem prazer de dizer: eu não posso, eu sou pobre. Um dia eu disse para ela: você vai ficar mais pobre ainda. A gente é rico. Todos nós somos ricos. Nós caminhamos, nós falamos, nós viemos aqui, nós temos a nossa família. Isso é riqueza. Temos problema? Sim, mas nós temos um mundo de provas e expiações. E temos sempre o amparo de Deus nos ajudando.
Então, o conhecimento de si mesmo é a chave do melhoramento. O conhecimento de si mesmo é a chave do melhoramento. E olha só, e quem que tem essa chave? Eu posso abrir a intimidade da Inezinha lá? Não, a chave é dela e é por dentro. Ela só vai abrir se ela quiser. Então, o que que acontece? Vocês vêm todas as quintas-feiras aqui. As pessoas que ouvem a palestra pela TV Seara, escutam também. Agora vão abrir a sua intimidade, vão cuidar do seu jardim se quiserem. Nós temos o livre-arbítrio. E para nós nos melhorar, muitas vezes, vai dar uma bagunça grande, né? Quando a gente vai fazer uma reforma, como é que acontece? Né? Vamos arrumar lá na nossa casa, tirar uma parede. Olha quanta bagunça que dá. É difícil fazer uma reforma. É difícil fazer a nossa mudança. Nós vamos ter que deixar dos vícios. Nós vamos ter que deixar da fofoquinha, da lamúria, da dó. Nós temos muita dó da gente mesmo, né? Ai, pobre de mim. Tem gente que está sempre coitadinho de mim e quer que os outros tenham pena. Né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, os Espíritos nos mostram que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Jesus falava aos discípulos as regras da caridade no que ela tem de mais sublime. Jesus disse que devemos amar, mostrando com isto que a essência da perfeição é a caridade. Que devemos desenvolver a bondade, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Veja só, em lugar nenhum diz que nós devemos correr atrás das coisas materiais. É importante, porque para mim ser bondoso eu tenho que ter comida na mesa, né? Para mim ter bondade eu preciso ter trabalho, buscar, me esforçar. Não posso ficar querendo trabalho e ficar sentado em casa esperando que alguém venha me buscar. Né? É necessário nos tornarmos homens de bem. Olha só o que está lá no Evangelho. Homens de bem. E o que muitas vezes nós entendemos? Homens de bens. Né? E por isso que nós nos sentimos coitadinhos, porque nós não somos homens de bens. Mas Jesus não falou nunca isso. O que ele falou, o que os Espíritos vieram reforçar, que nós precisamos o necessário para viver. Né? E a nossa maior revolta é porque nós queremos acumular. Praticando a lei da justiça e do amor e da caridade em toda a sua pureza. O homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. O homem de fé. Mas não só aquela fé quando está tudo bem, mas aquela fé quando eu abro um exame e dá uma doença. Daí se foi a minha fé. Né? E cadê aquele meu Deus que eu falava que era todo bondade, todo sabedoria, todo amor? Aquele mesmo Deus vai me amparar para esse momento de... Quem sabe até essa doença vai me fazer eu me modificar, eu me melhorar? A doença, ela geralmente é educativa. É aquelas pessoas que se revoltam, perdem de crescer, de evoluir. Nós sabemos que nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo que nos acontece. Ah, mas então por que Deus deixa certas coisas acontecerem? Né? A gente pensa, mas se ele sabe tudo, por que ele deixou? Porque ainda é necessário. Ah, por que se Deus sabe tudo, ele não faz o que eu quero? Lembra? Eu já falei aqui um dia. Ele nos dá aquilo que nós precisamos. Aquilo que nós merecemos. Porque às vezes eu peço uma coisa que
ainda não é bom. Ainda não mereço. Ainda não teria condições de estar naquele degrau. Devemos fazer o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Quem é que faz o bem sem esperar recompensa, né? A gente diz, não, mas eu faço bem. Daí quando o outro é malagradecido, o que a gente diz? Ai, fiz tanto pelo outro, olha agora o que está fazendo comigo. Então eu fiz o bem pelo bem? Não, eu cobrava. Porque eu estava esperando que um dia eu recebesse aquele bem de volta. Deus pede para nós de volta. Nos dá novas oportunidades. E nós não queremos dar nova oportunidade para o nosso irmão. Ele erra hoje, a gente diz, nunca mais quero ver na minha frente. Já cansei, já fiz tudo o que podia fazer. Né? O homem de bem defende o fraco contra o forte. E o que nós fizemos? Nós vamos para o lado forte, né? Aqui pode arrebentar. Então eu passo para o outro lado. A justiça. Eu tenho que ser justo. Mesmo que essa justiça doa. Doa. Que é o que foi falado hoje. Quem estiver fumando aqui, não vai receber. Por quê? É justiça. As coisas devem ser feitas. É dolorido? Nosso Pai do céu também é justo com nós. Muitas vezes nos dói. Nos dói. Mas é o momento que precisamos passar. Sacrifica seus interesses pela justiça. Né? Não penso só em mim. Não podemos pensar. Eu quero ir lá. Mas hoje eu tenho, a vizinha está de aniversário, então eu vou mandar a minha sacola. Porque eu não vou ir, não vou perder o aniversário. O que eu estou? Eu não estou sacrificando os meus interesses. Né? Eu estou simplesmente indo aonde é mais fácil. É mais fácil passar uma tarde lá, né? Comendo um docinho, conversando, do que ter que escutar uma coisa que eu preciso me modificar ainda. Eu achei que vindo para casa espírita, as pessoas às vezes dizem, a coisa ia ficar melhor, que alguém ia fazer uma coisa para mim, que eu ia tomar um passe forte. Não existe isso. A gente vai aprendendo que a gente é responsável por si. Cada um vai fazer a sua parte. Não faz distinção de raças ou crenças. Mas se a minha crença é boa, me ajuda, ela tem que me ensinar a respeitar a crença do outro. Se eu ainda continuo achando que todos os outros têm que vir para a minha religião, a minha não está me ajudando. Não está. Porque aquele precisa ficar lá onde ele está, deixa lá. Precisamos buscar ter um coração afável. O Espírito Joana de Ângeles nos diz que a afabilidade é como medicamento para a alma, nutrindo-a e fortalecendo-a, fazendo brotar as mais belas flores da alegria, da paz que podemos oferecer a Deus. Gente, que lindo isso! A afabilidade é como medicamento. Nós muitas vezes adoecemos por quê? Pelo rancor, pela raiva, pela mágoa. Não buscamos este medicamento que vem fortalecer e brotar as flores que nós podemos oferecer a Deus. Porque eu estando bem, eu vou ajudar, eu vou amar, eu vou ter bondade com o outro. E assim eu estou sendo medicada pelo amor. Quantas pessoas que tomam tantas medicações? É preciso? A medicina está aí, temos que buscar a medicina. Mas continuam com o coração
cheio de raiva. Nem o remédio faz efeito. Precisamos nos desarmar. Hoje os cientistas já falam, os médicos já falam do poder da fé para a cura, do poder da oração. Vejam só. E a gente quer uma coisa de fora, né? Faz muita falta a amabilidade, a gentileza. A gentileza. Vocês lembram das palavrinhas mágicas que a gente ensinava para as crianças? Não é para ensinar, é para vivenciar. Alguém pede por favor lá em casa para o filho? Ah, não, para o meu filho não precisa pedir por favor, é a obrigação dele me servir. Será? Por favor, com licença. Muito obrigada. Se nós fôssemos mais amáveis, mais gentis no nosso lar, essas crianças que saem de lá seriam mais gentil na vizinhança, na escola, na sociedade. Mas o que nós queremos? Nós queremos que a escola ensine os nossos filhos a ser gentis. E quando eles chegam em casa, o pai e a mãe são gentil? O irmão é gentil? Quando eu pego a criança lá no portão e trago pelos cabelos, eu estou usando gentileza? Então, esta frieza que existe na nossa sociedade, que não cativa, que não nos emociona mais. Os idosos, quanto desrespeito com a pessoa de idade. Por quê? Porque muitas vezes as crianças ouvem a mãe dizer, essa velha, deixem ela, está caduca. Não vamos nos esquecer que um dia nós vamos ser idosos. Todos nós. Desde as crianças. Nós queremos, só que o exemplo é forte. Um dia nós vamos ser tratados assim também pelos nossos. É verdade, né? A gente ouve muito isso. Então, esse afastamento do homem dos valores morais para com o próximo precisa ser trabalhado. E dessa forma as pessoas passam a se tratar. Enquanto nós não nos modificarmos, a gente percebe a indiferença das pessoas, a falta de respeito com as pessoas. E nós queremos fazer a prece, para que essas preces possam chegar até Deus. Quando eu, respeitando meu irmão, eu estou oferecendo as flores. Todos nós temos dentro de nós a centelha divina. É Deus em nós. Olha a responsabilidade de termos Deus em nós. Eu sei disso. Eu estou agindo assim, deixando essa centelha divina aquecer os corações, envolver as pessoas que estão comigo. Como oferecer flores a Deus sem buscar o aprimoramento dos nossos sentimentos? Trazemos em nós a marca luminosa da afetividade. Todos nós temos. Lembram das crianças quando nascem? Que coisa mais querida, né? Por mais que nós sabemos hoje, que a doutrina nos esclarece, que são espíritos reencarnados. Mas pela bondade de Deus, há o esquecimento. Então a gente olha uma criança, quanta meiguice, quanto amor, quanto afeto. E depois o que acontece? Esta criança vai crescendo e a mãe esquece de continuar alimentando aquele amor, aquele afeto. E o que vai fazendo? Conforme o tratamento, ela vai relembrando de quem ela era no passado. E vai agindo como ela já agiu, com agressividade, como está sendo tratada. A amizade sincera oferece segurança emocional que propicia a alegria de viver. Vamos ser amigos, mas uma amizade sincera. Vamos elogiar.
Vamos ver no outro a boa companhia, vamos ser a boa companhia. Nós sabemos que podemos produzir certas substâncias neurotransmissores que produzem, que são responsáveis pela alegria, pela felicidade. Vejam só. Mas porque não conseguimos agir na bondade, agir no amor, acabamos adoecendo. E não aproveitando o que o próprio organismo pode fazer. Já está comprovado pela ciência que a ternura com que tratamos a criança auxilia no seu desenvolvimento emocional e intelectual. Olha só, mãezinhas. Aquela criança que não consegue aprender. Eu estou lembrada que eu preciso tratar ela com mais afetividade, com mais ternura. O olhar amoroso da mãe, correspondido pelo seu bebê desde os primeiros momentos, quando está amamentando. Não aquela mãe que amamenta na frente da televisão e está olhando para a televisão. Por que será que o amamentar fica tão perto? No colocar a criança assim, a criança olha diretamente nos nossos olhos. Vamos trocar essa experiência maravilhosa. Vamos nos doar não só o leite, mas doar o nosso sentimento, o nosso amor. E assim ambos, filho e mãe, vão formando uma rede de amor, desenvolvendo o sistema cerebral da criança. Muitas mães acham, nasceu, está tudo formado. Não, vai continuar a formação. As nossas crianças, os nossos filhos, são flores para Deus. Estamos atentos, em gratidão pela oportunidade de estarmos hoje, muitos na condição de vós, de pais, de filhos. Comprovadamente, as crianças preferem muito mais o carinho, a atenção, do que muitos esforços que os pais fazem para lhe dar aquelas coisas que às vezes nem podem, aqueles presentes. Brincam hoje, a mãe não tem mais satisfação naquilo. Agora, a presença, esta é para sempre. A companhia, o carinho, o amor do pai e da mãe. Quantos pais que se sentem preocupados por não poderem dar coisas materiais a seus filhos. E os cientistas nas suas pesquisas nos dizem que o que funciona mesmo é falar amorosamente com as crianças, abraçando-as, promovendo diálogo carinhoso. Quem é que cuida das nossas crianças? A quem é que nós entregamos? Joana de Ângeles, por intermédio da mediunidade de Divaldo Franco, nos diz: as crianças que foram desamadas, achei interessante esse termo, as crianças que foram desamadas ou que vivenciaram um grupo familiar agressivo permanecem assinaladas por atritos emocionais e desajustes, cerrando-se ao sentimento, por transferirem para a sociedade aquilo que lhes era comum na intimidade doméstica. Faltou amor lá em casa. Elas vão levar para a sociedade aquela confusão, aquela briga, aquele alcoolismo, aquele vício que elas passaram lá dentro. E muitas não conseguem, só com muitos esforços, superar este tempo que foram desamadas. Amem. Não custa nada amar.
Todos nós sabemos que estamos aqui de passagem. Que a nossa vida não se sabe quando, mas de repente podemos ser chamados por Jesus. E estamos prontos? Que lembrança nós vamos deixar para os nossos? Que saudades vão sentir do quê? Será que esta presença amorosa, será que estamos preparando mesmo o nosso jardim para entregar a Deus na hora do chamado? O que nós temos nesse nosso jardim? Folhas secas? Pedaços de madeiras? Ou ele está verdinho de amor, de entendimento? O Mestre nos convida amorosamente. Vinde a mim, vós que estáis cansado. E quantas vezes, no cansaço, esquecemos de Jesus. Que possamos repensar nas nossas atitudes e entrar no nosso quarto interior e ver o que precisamos modificar. Que Jesus continue nos envolvendo. Muito obrigada pela atenção.